Sentado aí neste momento, mal sabe você o que Deus vai fazer por você se você encarar a cruz e morrer para si mesmo. Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Obrigada, obrigada. Muito obrigada. Venha cá. Venha cá. Aplaudam o seu presidente. Venha. Aplaudam. Obrigada. E lembre-se, eles te amam e eu também te amo. Ah, eu deveria? Ok, tudo bem, eu faço. Eu não sei se isso vai ajudar, mas eu faço. Está melhor agora? Está melhor. Eu não preciso disso. Ah, eu te digo. Yeah, querido. Eu acho que você é fofo. E isso é um elogio. Ah, isso é maravilhoso. E agora, querido Jesus, a presença do Espírito Santo é tão maravilhosa neste local de culto. Estamos aqui porque nós te amamos. E não há nenhuma pessoa nesta assembleia, esta manhã, que não te ama. Eu oro para que você simplesmente fale em nossos corações e que nenhum jovem aqui veja Catherine Kuhlman, nenhum. Mas, por favor, estamos famintos. Estamos famintos por mais. Há muito mais. E se soubéssemos como cooperar com o Espírito Santo. Você tem muito para cada um de nós. Se apenas soubéssemos como cooperar com o Espírito Santo. Ensine-nos hoje, pelo amor de Jesus. Amém. Eu vou tentar o meu máximo para não exceder o tempo limite. E eu te prometo, porque eu sei que vocês precisarão voltar para as aulas. E eu darei o meu melhor. Mas eu quero falar com você algo do meu coração. Lembre-se de que eu não vim trazer um sermão esta manhã. Saiba disso. E não me olhe como uma ministra enquanto eu falo com vocês. Veja, eu só posso te dar a minha própria experiência. Ninguém pode dar a ninguém mais do que eles próprios vivenciaram. Sempre lembre-se disso. E de uma forma muito simples,
eu compartilharei com você a minha experiência pessoal a respeito do Espírito Santo. A minha primeira associação com o Espírito Santo foi uma pequena igreja metodista em Concórdia, Missouri. E se você pudesse saber de onde eu venho, Concórdia, eu não acho que nem está nos mapas. É tão pequena. Não mais do que 1.200 habitantes. Minha mãe era metodista e meu pai era batista. E nenhum dos dois eram praticantes. E em um domingo de manhã, e isso é tão real para mim, pois este foi o meu primeiro contato com o Espírito Santo. E eu não tinha percebido. Um domingo de manhã, sentada com mamãe, naquela igrejinha metodista. Eu não acho que a igreja comporta mais de 100 pessoas. E nós estávamos sentadas lá. E era o momento de cantar a última música. Eu estava segurando o antigo inário metodista. E se alguém já tinha sido convertido naquela igreja antes ou depois, eu nunca saberei. Mas quando cantaram a última música e eu estava segurando aquele antigo inário metodista em minha mão, eu tinha apenas 14 anos de idade. E algo aconteceu comigo. Eu não consigo te dizer uma palavra do que o pregador disse, nem sequer uma. Mas eu só sei que naquele momento, o Espírito Santo veio sobre mim. Eu não tinha percebido, eu nem sabia que existia algo como o Espírito Santo. E eu comecei a estremecer. Eu comecei a tremer. Tanto que eu tive que colocar o inário no banco. E eu sabia que eu tinha que fazer algo. Eu me vi como eu realmente era, uma pecadora aos olhos de Deus. E eu fiz algo. Eu coloquei aquele inário no banco. E eu fiz a única coisa que eu sabia que eu devia fazer. Eu os vi chamando os membros da igreja para frente. Eu dei um passo à frente. E me sentei no primeiro banco, bem no canto, e chorei. Esta foi a minha conversão. Este foi o meu primeiro contato com o Espírito Santo. E eu comecei a chorar e eu lembro-me de que uma das irmãs veio até mim e me trouxe um lenço. E ela disse, Catherine, dizendo, não chore, você e eu sabemos que você tem sido uma menina tão boa. E ambas sabíamos que ela estava mentindo. Mas naquele momento, algo aconteceu comigo. Aquilo foi a experiência do novo nascimento e foi tão real que eu nunca mais duvidei disso. Nunca. Eu acredito que quando você realmente nasce novamente, há um lugar definido, há um tempo definido e você sabe disso. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo testifica com o teu espírito. E você passa da morte para a vida. E foi essa experiência espiritual. Foi minha nova experiência de novo nascimento. Foi tão real naquele momento que eu tive o meu primeiro contato com o Espírito Santo. E um tempo depois, eu ainda estava na adolescência em Joliet, Illinois. Eu consigo me recordar do lugar, se ainda estiver lá. O segundo andar de um prédio, onde eu fui para pregar o Evangelho. Com mais zelo do que conhecimento. E tudo que eu sabia pregar, é claro, foi a experiência do novo nascimento. Era tudo o que eu sabia. Eu estava no segundo andar de um edifício em Joliet. Eu estava pregando o que eu sabia de melhor, salvação, era tudo que eu sabia. E em uma noite eu convidei as pessoas para virem à frente. Aqueles que quisessem nascer de novo, mas uma pessoa resistiu. Isabel Drake, eu nunca vou me esquecer. Aquela jovem professora que viajava de Joliet para Chicago.
Todo mundo tinha ido embora. Apagamos todas as luzes para economizar energia, exceto duas que continuavam ligadas. Ela permaneceu lá no altar, orando. Eu fiquei do lado da mãe dela. E não havia mais de 3 ou 4 pessoas. E quando de repente, isso é muito real. E naquele momento aconteceu. Naquele exato momento, aquela que não sabia absolutamente nada sobre o Espírito Santo, aquela que não sabia absolutamente nada sobre o batismo com o Espírito Santo, aquela que nunca tinha ouvido qualquer um falar em línguas estranhas, nunca. Ela olhou para cima. Ela levantou as 2 mãos e começou a cantar. Foi a coisa mais linda que eu já ouvi. A voz dela era suave como um sino. Era uma linguagem tão linda e tão maravilhosa. Ela alcançou a nota dó maior. Foi absolutamente perfeito. Diante de Deus, eu nunca vi um cântico como aquele. Sentada na semi-escuridão, ela pegou a minha mão e disse: Catherine, essa não é a minha filha. A minha filha nem consegue cantar. Essa não é a minha filha. E nós ficamos lá sentadas, perplexas. E a glória do Senhor estava no rosto de Isabel. Foi lindo. Talvez por 15 minutos ou mais. A perfeição daquela voz e a perfeição do som daquela música. Eu estava aprendendo. Eu estava vendo o Espírito Santo. Eu estava testemunhando algo que até então eu não conhecia. E depois de 15 minutos ou mais, eu não consigo te dizer por quanto tempo, ela curvou a sua cabeça. E eu a vi receber o batismo do Espírito Santo. Lembre-se de algo. Eu acredito no batismo do Espírito Santo com cada átomo do meu ser. Ele está com você. Mas há uma experiência de quando ele entra em você e ele preenche o seu vaso literalmente. E lembre-se de que quando o Espírito Santo faz isso, é perfeição absoluta. Saiba disso. E se você esquecer de algo, se você esquecer de tudo que eu te disse nesse culto esta manhã, Deus é perfeito. A perfeição absoluta. Jesus Cristo é perfeição absoluta. Perfeição absoluta.
Quando se trata desta poderosa terceira pessoa da Trindade, Ele é a perfeição absoluta. Eu daria qualquer coisa no mundo se eu pudesse simplesmente abrir o meu coração para você e te fazer ver algo que é tão emocionante. Eu acredito no batismo com o Espírito Santo, mas, amado, quando ele fala, é a perfeição absoluta. Não são falas ininteligíveis. Muito do que é chamado de batismo com o Espírito Santo, muito do que é chamado de falar em línguas estranhas, não é o Espírito Santo. É um descrédito ao único que é perfeição. O Espírito Santo não é ignorante. Quando é o Espírito Santo, é uma linguagem perfeita. Estamos vivendo em um momento mais importante. Estamos vivendo em um momento onde falamos do grande movimento carismático. Mas estamos vivendo em um momento muito perigoso também. Muito do que é atribuído ao Espírito Santo não é do Espírito Santo. E isso está trazendo afronta a algo que é tão bonito e tão maravilhoso. E há milhares que acreditam que só porque eles proferiram algumas palavras em uma língua desconhecida que eles foram cheios do Espírito Santo. Há milhares que professam ter sido cheios do Espírito Santo e que receberam um batismo com o Espírito Santo, mas que nunca foram cheios do Espírito Santo. Que nunca receberam um batismo com o Espírito Santo. Não se ensina alguém a falar em línguas estranhas. João Batista disse: eu, na verdade, bati-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, Jesus, esse vos batizará com o Espírito Santo. E tudo o que recebemos, não importa o que seja, sempre lembre-se disso. Tudo o que cada um de nós recebemos, é Jesus quem nos dá. Tudo, não importa o que seja. Tudo o que recebemos deve vir através de Jesus. Ele é o único. Ele é o único. Ele é o doador do batismo com o Espírito Santo. Saiba disso. Eu oro para que o Espírito Santo torne isso real em seu coração nesta reunião. Abra os corações. Abra as mentes. Meu amigo, isso não é sobre teoria. Às vezes eu acho que recorremos à teoria. Deixamos que nossas mentes estão cheias de teoria. Nós perdemos a verdade de vista. Aconteceu em outro dia, em Portland, Oregon, uma freira católica
que não sabia nada sobre tal teoria. Nada. Ela era do convento do sangue precioso. Ela nunca tinha visto ninguém cheio do Espírito Santo, nunca. Ela se vestia com roupas de freira e o poder de Deus caía sobre seu corpo até que ela veio ao púlpito. E timidamente ela disse: "Eu acabei de ser curada." E eu disse: "Ah, irmã, isso é maravilhoso. Eu estou tão feliz." E então ela se virou para ir embora. Ela não deu mais do que 3 passos. Então ela se virou novamente para mim. E muito timidamente ela sussurrou: "Eu estou faminta por mais do Espírito Santo." E naquele momento eu não toquei nela. Eu não orei por ela. E naquele momento ela caiu pelo poder de Deus, prostrada pelo poder de Deus. E antes de ela cair no chão, ela começou a falar na mais linda língua. Ninguém ensinou ela sobre teoria nenhuma. Ninguém a ensinou como. Mas Jesus, através da pessoa do Espírito Santo, estava enchendo ela. Um santo silêncio veio sobre aquela multidão. E lembre-se de algo: barulho não é sinal de poder. Sempre saiba disso. E naquele momento, 5.000 corações bateram como um só. E tudo que você conseguia ouvir era apenas o choro das pessoas naquele auditório. Um santo silêncio, como se os próprios anjos se prostrassem. E aquela irmã católica, que nunca foi ensinada a maneira, mas foi a coisa mais natural no mundo, ela se render a ele. O Espírito Santo estava enchendo ela. E de seus lábios veio uma língua celestial. Foi lindo que você sentia a vontade de tirar os sapatos de seus pés. Estávamos na presença do Altíssimo. Você reconhece a perfeição do Espírito Santo? Vocês estão recebendo a revelação divina que eu nunca recebi antes. E essa é a razão pela qual minha mensagem para você esta manhã é tão importante, porque as coisas estão acontecendo, jovens, as coisas estão acontecendo. As coisas estão acontecendo tão rápido. E é por isso que eu considero tão importante que você entenda que Ele pode te usar nestes últimos tempos. Eu tenho dito por muito tempo, e eu acredito nisso com cada átomo do meu ser. Eu creio. Mas lembre-se de algo, neste momento de restauração, tudo o que aconteceu na igreja primitiva está sendo restaurado para a igreja de agora. Tudo. E está acontecendo tão rápido, está acontecendo depressa. Eu creio que essa seja a última geração de jovens antes da grande tribulação. Eu creio, eu tenho que acreditar, conhecendo as profecias da palavra como eu conheço. Esta é a última geração de jovens antes da grande tribulação.
Sentados aqui nesta reunião, nesta manhã de segunda-feira, encare os fatos, encare a Deus, encare a realidade, encare as verdades. Vocês, jovens sentados aqui, são a última geração nesta dispensação. Eu acredito e apostaria a minha própria vida do que eu estou falando para vocês é de grande importância. E vocês precisam fazer algo sobre isto. Vocês precisam fazer algo sobre isso. Eu acredito que nestas últimas horas, todos os frutos, todos os dons do Espírito serão restaurados para a igreja. Houve cultos de milagres, em que cada pessoa presente, eu não sei dizer quantos estavam presentes no culto, mas todos foram curados pelo poder de Deus, como aquela preciosa freira católica que estava sendo preenchida com o Espírito Santo. Eu fiquei lá, não tão longe dela. Eu não estava ciente daqueles que estavam na multidão. Estava completamente inconsciente. Eu recebi uma revelação espiritual. E às vezes eu me pergunto se isso foi apenas para mim. No dia de Pentecostes, eles foram todos cheios do Espírito Santo. A hora está próxima, meu amigo. Quando houver momentos como este, quando houver unidade no Espírito, quando o Espírito Santo vir sobre todos no culto, esses que não sabem absolutamente nada sobre o Espírito Santo, grandes ondas de glória virão sobre eles. E cada pessoa presente será cheia do Espírito Santo e receberá o batismo com o Espírito Santo. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu quero que entendam algo que é de grande importância. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus eu vou abrir meu coração para vocês. Quando alguém é conduzido, significa que o mesmo segue. Você diz, Kathryn Kuhlman, como você sabe? E lembre-se de algo. Eu não acredito que Deus me deu algo especial, jovens. Assim como Deus é o meu juiz, eu te digo o que eu realmente acredito. Deus não me deu nada que Ele não daria a vocês, jovens, se você pagar o preço. Eu não sou especial para Ele. Não há nada que Ele fez por mim que Ele não faria por vocês. Não há um jovem homem ou uma jovem mulher nesta reunião de manhã que Deus não vai usar exatamente da mesma maneira. Ele te dará absolutamente tudo que Ele me deu, se você pagar o preço. Eu estaria mentindo se eu te dissesse que não custa caro. Todo mundo quer pechinchar nos dias de hoje, mas não tem pechincha com Deus.
Jovens, eu mentiria para vocês se eu te contasse que o preço é barato. Você me vê andando no altar e tudo o que você vê é o glamour disso. E parece tão glamuroso. Há um preço. E depende do que você mais deseja. Apenas encare os fatos. Vivemos em uma geração que não quer encarar os fatos. Eu estou conversando com jovens que não querem encarar os fatos. Às vezes eu acho que a coisa mais difícil no mundo é fazer com que os jovens de hoje encarem os fatos. Mas quando você está lidando com o espiritual, é a coisa mais importante do mundo. E você tem que encarar a verdade e os fatos. Quando eu subo no altar, eu me lembro do que Davi quis dizer quando ele disse: não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu provavelmente sei melhor do que ninguém neste lugar o que ele quis dizer e como ele se sentiu. Quando ele gritou: não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu não tenho medo de Satanás. Eu posso usar as mesmas armas em Satanás que Jesus usou. Está escrito. Eu posso encarar Satanás. Eu posso encarar todas as forças do inferno e usar a mesma arma que Jesus usou. Eu não temo nenhum homem. Mas eu tenho apenas um medo: de entristecer o Espírito Santo e de que esta unção se vá. Você não sabe. Jovens, você não sabe. Neste ministério você só vê o glamour. Neste ministério, ontem, os milhares que estavam nesta arena apenas viram os milagres, apenas viram a glória. Mas poucos deles podiam ver o preço que foi pago antes daqueles milagres acontecerem. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele pode levar tudo que eu tenho. Ele pode tirar tudo de mim, de tudo que eu tenho, deixando-me apenas com as roupas para cobrir o meu corpo, deixando-me apenas com os sapatos em meus pés. E eu estou disposta a sair e viver de pão e água pelo resto da minha vida. Então ajude-me, Deus. Eu pregarei, mesmo se eu tiver que pregar em uma esquina, mas não retires de mim o teu Espírito Santo. Se eu soubesse que o Espírito Santo foi entristecido, eu nunca. Se eu soubesse que o Espírito Santo tivesse se retirado de mim, eu jamais subiria neste altar. Eu nunca mais passaria por isso. Eu nunca fingiria algo. Pois naquele dia,
Eu serei a pessoa mais comum que já viveu. E nada aconteceria. Você pode dizer as mesmas palavras. Você pode passar pelas mesmas coisas. Você pode fazer a mesma coisa. Mas o segredo do poder é o Espírito Santo. Aos jovens com quem eu estou falando, nesta mesma hora, tão cheios de vantagens. Milhões podem invejar vocês. E você é provavelmente invejado por mais pessoas do que você pode imaginar. Mas ainda há algo. É mais do que o ensino. É algo que é pessoal. Sentado aí, eu vou fazer uma pergunta. O que você quer mais na vida? Isso tem que vir primeiro. Encare os fatos, encare a si mesmo. Se olhe diretamente no rosto. Talvez você não deseje o que eu tenho falado. Talvez isso não seja o seu desejo. Talvez não seja. Há outras coisas na vida que você quer mais e que você sente que são mais desejáveis. Eu não poderia viver. E se eu tivesse menos do que eu tenho? Eu não conseguiria viver, eu não iria querer viver. A comunhão que Paulo estava falando, aquela comunhão com o Espírito Santo. Eu não poderia viver sem isso, eu não poderia. Eu não poderia. Tudo mais é tão inútil. Nada mais importa. Mas talvez você não queira. Talvez você não queira o melhor que Deus tem para você. Há outras coisas que são mais importantes para você. Mas uma vez que você provar, uma vez que você experimentar, uma vez que você souber como é ter o Espírito Santo tomando seu corpo, e você me pergunta por que eu não me canso fisicamente depois de 5 horas. Porque eu estou tão renovada. Embora tivesse apenas 5 horas de descanso. É porque não foi a Kathryn Kuhlman que fez isso. Eu não fiz nada. Eu apenas permaneci lá e observei o Espírito Santo. E eu amo isso. Eu amo isso. Eu tenho sido uma grande espectadora e realmente tem sido meu privilégio de ser espectadora para ver o que o Espírito Santo tem feito. Eu permaneci lá e eu observei esvaziar cadeiras de rodas e eu me emociono com essa pessoa. Bem aqui, eu me emociono quando eu vejo como ele abriu aquela orelha. Porque eu não deveria me renovar. Eu não estou fazendo isso. Eu não tenho nada a ver com isso.
A Kathryn Kuhlman não saiu na foto. Quando nós fazemos isso, nós desmoronamos. É um trabalho duro quando fazemos sem o Espírito Santo. A questão é que ele não busca vasos de ouro. Ele não busca vasos de prata. Essa é a glória disso. Ele só busca por vasos submissos. Eu não tenho talentos. Eu nasci sem nada. Eu não tenho talento. Não tenho nada. Esse é provavelmente o motivo do porquê foi fácil para eu dizer: pegue o nada e use-o. Para alguns de vocês, pode ser um pouco mais difícil. Um pouco mais difícil de morrer naquela cruz. Aquela cruz está lá. Sem exceção, você se depara com a cruz. A sua cruz. O que você vai fazer sobre isso? E quando você encara aquela cruz, lembre-se, é sobre o que você mais quer. Eu não posso tomar essa decisão por você. Eu tomei a minha própria decisão. Eu tomei a minha decisão. Eu tomei a minha decisão. E eu estou feliz por ter feito isso. Pode parecer tão difícil para você agora. Custa muito. Mas o que você mais quer essa é a questão. Qualquer outra coisa é temporária. Mas o que eu estou falando é eterno. Eu quero que você faça algo. Eu quero que cada um de vocês, jovens, vocês precisam encarar isso. Vocês precisam encarar isso. E você vai dizer: Kathryn Kuhlman, eu estou disposto a pagar esse preço. Pense nisso. Pense nisso. Isso é diante de Deus. Frequentemente, sabe, nós cantamos "Eu me rendo", a ponto de se tornar quase um clichê. Às vezes fazemos tanta cerimônia que não significa nada. A morte é algo sério. Morte. Morte. Nós não gostamos de encarar a morte. Eu quero que cada jovem, diante de Deus, lembre-se de que Ele não me deu uma coisa que Ele não te dará. Se você estiver disposto a morrer para si mesmo. Eu quero que você faça algo. Esteja morto diante de Deus. Mas lembre-se também que existem jovens com quem eu estou falando nessa segunda de manhã na capela. E se ele pode usar um jovem boliviano
um jovem boliviano de 20 anos e usar aquele jovem boliviano 8 meses atrás, que nunca teve os privilégios de estudar na ORU, um jovem boliviano que não sabia absolutamente nada sobre a experiência de um novo nascimento, um jovem boliviano que não sabia nada sobre o Espírito Santo, um jovem boliviano que nunca teve os privilégios do ensino da palavra que vocês jovens têm esta manhã. E se ele pode usar um jovem boliviano que veio para os Estados Unidos, registrado como um estudante de cursinho, e usar aquele jovem boliviano e em um dos cultos nascer de novo. Um mês depois, de pé em uma cadeira dobrável, pregando para a multidão no lado de fora, e enquanto ele falava a essa multidão, usando um inglês improvisado. Isso aconteceu com ele um mês depois da sua maravilhosa salvação. E se o Espírito Santo vai usar um jovem boliviano e dar a ele o dom de curas, enquanto ele estava em pé naquela cadeira dobrável, e o mandar de volta para a Bolívia. E 3 meses depois, o presidente da Bolívia nasceu de novo. E a esposa do presidente da Bolívia foi curada pelo poder do Espírito Santo. E ele está agora pregando para mais de 70 mil pessoas por vez. Se Deus fez isso com um boliviano de 20 anos, e você sentado aí neste momento mal sabe o que Deus fará por você, se você encarar aquela cruz e morrer para si mesmo. Tudo bem, encare isso. Apenas encare. Eu quero que cada jovem homem e cada jovem mulher neste lugar diga: eu estou disposto a encarar a minha cruz e morrer para si mesmo, mais do que qualquer coisa no mundo. Eu quero que o Espírito Santo me use. Eu quero isso mais do que a própria vida. Eu quero que você desça aqui e fique de pé aqui e eu vou orar por você. Os anjos estão se curvando. Os anjos estão se curvando. Os anjos estão se curvando. Todo o céu está se curvando. Deus, o Pai, está satisfeito. Jesus está tão satisfeito. Jesus está tão satisfeito. O Espírito Santo está tão satisfeito. O Espírito Santo está tão satisfeito. Meu Senhor e meu Deus, você pode literalmente usar esses jovens esta manhã e você pode abalar o mundo por Deus. As jovens aqui que literalmente pode abalar este mundo por Deus. Essas vidas estão completamente rendidas a Ti. Escute, jovens, vocês já participaram de outros cultos antes, mas este tem que ser diferente. Esse tem que ser diferente. Estamos falando agora sobre morte. Mas Tu, Senhor, pode dizer qualquer coisa. Qualquer coisa, qualquer coisa. Isso é seu. Isso é seu.
Isso é seu. Isso é seu. Isso é seu. Isso é seu. Isso é seu. Este corpo, essa alma e espírito é seu. Isso 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 é seu. A morte hoje. A morte hoje. A morte hoje, meu Senhor. A morte hoje. Muitos túmulos foram abertos. Muitos túmulos estão sendo abertos agora. A morte bem agora. Custa muito. Mas, Deus, vale a pena o preço. Querido Deus, vale a pena o preço. Meu Deus, eu te digo que vale a pena o preço. Eu digo a vocês, jovens, que vale a pena o preço. Eu não mentiria para vocês. Eu te digo a verdade. 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 Vale a pena o preço. Eu te digo a verdade. Eu não te enganaria. Eu não te enganaria. Eu não te enganaria. Eu não te enganaria. Eu te digo a verdade. Eu não te enganaria. 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 Eu te digo a verdade. Leve, Senhor, tudo de mim. 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 O Espírito Santo está sondando os corações agora. Apenas se renda, apenas se renda. Apenas se renda, apenas se renda. Mal sabe você o que Deus vai fazer por você. Mal sabe você o que Deus vai fazer por você. Mal sabe você. Mal sabe você o que Deus fará se você apenas se render. Eu quero ser usada por Deus mais do que qualquer outra coisa no mundo. Eu quero entregar tudo a Ti. Você realmente quer fazer isso? Você realmente quer dizer isso? Mais do que qualquer coisa no mundo. Nada mais importa. Nada mais importa. Não vai ficar em segundo lugar. Ele se recusa. Ele não vai ficar em segundo lugar. Eu te prometo. Eu te prometo. Ele não vai ficar em segundo lugar. Eu te prometo. Eu te prometo. Você não pode se comprometer a Ele. Você não pode se comprometer a Ele. Você não pode. Você não pode. Você não pode. Você não pode. Ele não vai aceitar um compromisso. Ele não vai aceitar um compromisso. Ele não vai. Ele não vai aceitar um compromisso. Diga a Ele. Diga a Ele. Agora mesmo. Eu entrego tudo. Oh, você sabe disso tão bem. Você sabe tão bem. Eu me rendo. E talvez você tenha cantado diversas vezes. Mas esta manhã é diferente. E com as mãos levantadas, cante. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus, bendito, tudo entregarei. Ergo as mãos como sinal de rendição, tudo entregarei. Tudo
tudo entregarei. Eu entrego, Senhor. Eu entrego, Senhor. Eu cavei a cova agora. Eu morri neste momento. Ah, o mover do Espírito Santo. Adore-o agora mesmo. E lá estava o som do poderoso vento forte. O som de um vento poderoso e impetuoso. De alguma forma, ouvimos o som daquele vento poderoso e impetuoso. Eu ouvi. E João disse: eu ouvi. Aleluia. Cante. Cante. Aleluia. 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 Sinta o poder nos eliminando. Sopra em nós. À medida que respiramos a própria pessoa e presença do Espírito Santo. Neste momento, entregue ao único. Deverá haver consequências. Deve haver a morte do eu. Aleluia. Acabe com esse egoísmo. Pois não falaremos mais só de nós mesmos. Pois neste momento nós devemos dizer: nada de mim. Nada de mim, mas tudo de ti. Mas tudo de ti. A Mary morre neste momento, o Bill morre nesta hora. O Tom morre. A Ellen morre. Estamos tendo um serviço funeral. Aleluia. É um serviço fúnebre glorioso. É maravilhoso. Para cada morte, há um poder glorioso do Espírito Santo que vem sobre a pessoa. Aleluia!
A outra pessoa que se levantou para abalar o mundo por Deus. Não você, mas o Espírito Santo através de você. Não você, mas o Espírito Santo. O poder do Espírito Santo, o mesmo poder. Ah, aleluia. Um glorioso culto fúnebre. Aleluia. Um glorioso permanece aqui. Você não sabe como vai ser o seu futuro. Você não entende como o seu futuro é glorioso. Você não entende, você não entende, você não entende. I think the Holy Spirit is saying these words, it is not I who lives, but Christ who lives in me. That's what she said to me this morning. My own death and letting the Holy Spirit do it all. So that it is not I who lives, but Christ who lives in me. And she was saying that every one of us has to be led by the Spirit in the way He wants us led. Not to be her or me or someone else, but to be your own identity, in your own field, not living in yourself, but Christ living in you. And you're letting the Holy Spirit do it. You're doing it. Only as the Spirit does it. I felt in my heart that should the Lord direct Catherine Kuhlman to come and visit us, that He would speak to us. Do you feel like the Spirit has said something to your heart? And what we tried to do, what Catherine tries to do, I see her trying to do it, and I know I try to do it. And what I try to do and what she's trying to do is we're trying to get people's minds off of us so that we can merely be an instrument and nothing else, because we know we're nothing else. You know, people like to praise people more than they like to praise God. They'd rather give you credit for something or give me credit for something than to give Jesus credit for it. And you've heard me say so many times, I'd like to take credit being a human, but there's nobody can take credit for building this school but the Holy Spirit. And nobody can take credit for what you're doing but the Holy Spirit. And I thought, now, Lord, through our professors, our instructors, our staff, and our students, as we really get with our subjects, our courses, as we really get with it and let the Spirit move through us and do it through us as we cooperate with Him, then we will produce something that will touch the world. But above all, the Spirit will do it through you as an individual and then do it with us all. We'll become a body. I had the athletes heavy on my heart this morning. Our athletes are out in front to the extent that they're seen by more people. You see the difference? They're seen as a team by more people. And I want everybody filled with the Spirit, but I had such a burden that every athlete and that whole department would be baptized in the Spirit. As Catherine said, not merely the speaking in tongues. That's a means to an end. That's a means to an end. That's not an end in itself. I hope you heard what she said, but to be filled with the Spirit. And Catherine, God bless you this morning. God bless you. And we'll pray for you.
Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora. Pastor Clendenon, obrigado por me confiar o seu púlpito nessa noite. Eu ouvi falar desse homem durante muitos anos. Ele estava na TV e há anos atrás, e apenas alguns minutos, eu acho que Oral Roberts deve ter estado também naquela época, realmente um pioneiro. E em todos os lugares que eu vou pelo mundo me perguntam: você conhece o pastor Clendenon? Ele tem perturbado o ninho do diabo no mundo inteiro, um apóstolo Paulo moderno. E sido um exemplo, não para condenar muitos de nós aqui, que não temos nenhum conhecimento melhor e que confiamos em Deus e não nos diplomas universitários e teólogos que já têm uma coragem e confiança casual e sem sentido em Deus, uma confiança radical em Deus. Irmão amado, eu não tinha ideia do que o seu ministério estava tão profundo e nós queremos apoiar você. E eu sei que esse é um dos grandes segredos escondidos nas missões. Segredos que não muitos conhecem e deveriam conhecer, e nós oramos para que isso aconteça. O pastor Colin é o meu pastor. E eu estava lendo Filipenses hoje. Ali está ele. Eu estava pensando no pastor Cáter e no que Paulo disse para a igreja de Filipos. Ele disse: eu estou enviando Timóteo a vocês porque a ninguém tenho de igual sentimento que naturalmente cuida de vocês. Pela própria natureza dele, quando eu ouvi pela primeira vez, na verdade, o modo como ele veio para Nova York, pastor de uma pequena igreja no Canadá, um ex-policial, e o Senhor tomou posse da vida dele. Às vezes, indo à igreja, e eu estava provavelmente no momento mais difícil do meu ministério, eu estava sobrecarregado e eu estava dirigindo o meu carro e eu disse a Deus: você tem que fazer alguma coisa. E o grande profeta Leonard Ravenhill tinha me dado 2 de suas fitas há muito tempo atrás e eu tinha jogado elas no meu carro como um monte de outras fitas, mas naquele dia, quando eu estava chorando, o Senhor disse: pegue aquelas fitas. A propósito, 1 ou 2 dias antes eu tinha jogado todas as fitas fora, menos aquelas 2, e o pastor Carter ou algum outro pastor, Leonardo Ravenhill, me deu aquilo e disse: jovem, você precisa ouvir isso. E o Senhor disse: pegue e coloque para ouvir. E eu vi uma fita e a metade da outra, e o Senhor me disse: ligue para ele. E saí da estrada, tinha um número de telefone naquela fita, e eu liguei e Teresa atendeu. E eu disse: você poderia, aqui é o irmão, você poderia pedir a ele para vir orar por mim? E ele veio, ele fez isso. E quando ele se sentou para pregar, eu disse: esse é um homem tocado por Deus. Esse é um homem de Deus. E os nossos corações foram unidos e agora ele pastoreia uma igreja que eu acho que tem 8.000 pessoas ou algo assim. E 4 homens piedosos se levantaram e suas esposas, 4 homens piedosos e pregadores. E ele é o meu pastor e eu o ajudo o quanto eu posso. Mas nos últimos 5 anos eu tenho viajado, ministrado em conferências. Eu não vou pregar nessa noite. Eu sou um dos pais e o Senhor me diz que vocês não têm muitos pais. E quando eu era um pregador jovem, eu ia para as conferências e dizia: eu desejo. Eles eram homens mais velhos, eu gostaria que eles me dissessem se eles tinham algumas batalhas como eu tinha
E eu pensava que aqueles homens que eram usados por Deus não tinham problemas. Eu disse, se eu tiver alguma chance de pregar para os ministros, eu vou cuidar da minha alma. Foi isso que Paulo fez, ele continuou contando a eles a sua história várias vezes. Timóteo deve ter ficado cansado, quer dizer, de como Deus tocou na vida dele, pelo que ele passou, as tentações, naufrágio, e ele apenas repetiu a história muitas vezes, mesmo na prisão e por tudo o que ele tinha passado. E eu tenho uma boa razão para abrir e desnudar o meu coração por causa da leitura do apóstolo Paulo. Eu tinha umas 4 ou 5 mensagens que eu pensei poder pregar, elas eram mensagens novas, mas isso simplesmente não era adequado. Depois que eu cheguei, eu participei de todos os cultos sentado lá atrás e na primeira noite o Senhor me disse, não pense sequer em pregar um sermão. Eles são grandes pregadores, guarde o seu coração. Pai Celestial, você precisa me ajudar a mostrar que nenhum ego é glorificado, mas tu que falas aos corações, Senhor, se esses são os dias que nós pregamos, que eles são, se nós cremos que esses são os dias em que nós veremos o cumprimento da vinda do Senhor e do julgamento de todos os que não são como Cristo, então, Pai, nós temos que levar isso a sério. Meu Deus, tu irás falar? Eu peço por um toque de Deus, eu peço que o Senhor fale. Não deixe que ninguém saia sem ser movido. Senhor, eu creio que existem muitos que vieram dizendo, eu estou desencorajado e eu vou com a esperança de que Deus fale comigo, na esperança de receber uma palavra. E Senhor, você tem feito isso, mas novamente nessa noite, ó Jesus, fale comigo, santifica-me. Senhor, eu sou indigno, mas eu te agradeço porque nos tornaste dignos de proclamar a tua palavra. Certamente esse tesouro em vasos de barro. Agora, Senhor, fala claramente. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar com vocês sobre o custo de uma nova unção. O custo da unção. Eu não tenho nenhuma definição teológica da unção. Eu realmente não vejo nenhuma necessidade de ir ao Velho Testamento e contar a vocês as raízes dela e de que a unção significa no Velho Testamento, porque ela é algo diferente no Novo Testamento. Jesus disse que o Pai tinha ungido Jesus para pregar o Evangelho. Eu não sei como descrevê-la, mas eu reconheço quando a ouço. Existe uma canção antiga sobre a unção. Ela diz que quando você a ouvi-la, você a reconhecerá. Existe um peso dela nisso. O homem e a mulher, que são realmente ungidos de Deus, nunca brincam quando lidam com a palavra. Existe um peso sobre isso. Eu fico espantado e chocado. Eu não sei quem começou com isso. E eu não sei de onde isso está vindo, mas agora, até mesmo nas Assembleias de Deus, os evangélicos estão começando um sermão com uma piada. Isso não é a unção. Eu não vou falar sobre o que ela significa, mais do que, quando eu a ouço, eu reconheço que aquele homem ou mulher tocou em Deus. Eu sei que estou ouvindo algo mais do que o coração de um homem. Eu sei que quando alguém tem passado por dificuldades, tentações e provações e tem ido até o trono, e quando eu ouço eu fico convicto, quando eu ouço eu sou tocado, quando eu ouço eu sou levado a me ajoelhar e existe um tal peso nisso que eu não consigo ignorar, eu tenho que lidar com isso. Eu fui chamado para pregar quando eu tinha 8 anos de idade num acampamento. Bem, alguns de vocês são jovens, não sabem o que é isso. Nós não tínhamos pousadas, hotéis, nós não tínhamos restaurantes de fast food. Os cristãos se reuniam, limpavam algum terreno e colocavam algumas tendas e um tabernáculo e pregavam para quem estava vindo e pregavam o dia todo e oravam o dia todo e a metade da noite. E aos 8 anos de idade eu fui para um acampamento. O meu pai e o meu avô eram pregadores e eu me ajoelhei e o Senhor me chamou. Eu fiquei sob a unção por umas 2 ou 3 horas.
e eu recebi o chamado para pregar o evangelho, do qual eu nunca me desviei. Eu era um pregador adolescente, mas quando eu era jovem, eu pastoreei uma igreja dos 21 aos 28 anos de idade. Me desculpem, foi dos 22 ou 23 anos aos 28 anos de idade, numa pequena cidade da Pensilvânia chamada Phillipsburg. Eu pregava para umas 100 pessoas e era uma igreja pentecostal. E eu estava aceso e animado pregando o Pentecostes. Mas depois de 2 ou 3 anos, uma coisa começou a me incomodar. Pregando que nós tínhamos um evangelho pleno e ninguém estava sendo salvo. Eu estava pregando para as mesmas pessoas. Elas ficavam satisfeitas se eu as casasse, enterrasse e tivesse comunhão com elas, e nada mudava. Havia algo ardendo no meu coração, porque naqueles anos anteriores, ele colocou um chamado para ganhar almas no meu coração. Eu queria alcançar o mundo inteiro, mesmo sendo um jovem pregador. E eu disse, isso não faz sentido. Nós dizemos que temos algo que os batistas e os outros não têm. E nós temos o evangelho pleno e eles estão lá fora nas ruas e nós não estamos. Nós estamos aqui sentados e mais ou menos depois de 5 anos assim eu disse, eu não consigo mais suportar isso. E eu disse, Deus, tem que haver algo mais do que isso, porque eu volto para casa e simplesmente sento e assisto muita TV, filmes de cowboy, assistindo TV. Mas eu disse, ó Deus, tem que haver algo mais. Eu não consigo viver assim. Se isso é o Pentecoste, eu não quero. Eu não quero ter nada a ver com isso. E o Senhor disse, você está falando sério? E eu disse, estou. E ele me disse, muito bem, se você apenas me der o tempo que você fica assistindo TV, me dê um tempo igual. De fato, eu tinha que me livrar, pois eu não sabia lidar com aquilo. E eu comecei a orar, comecei a buscar a Deus. Eu pegava minha Bíblia e ia para o meio do mato. O presbitério era na encosta de uma montanha acima, onde eu estacionava. E eu disse à minha esposa que quando estivesse na hora, eles podiam tocar a trombeta e eu sairia do meio do mato. E eu tinha uma árvore ali e a minha Bíblia, e eu simplesmente comecei a engolir a palavra. Comecei a absorver a palavra. Ela começou a me transformar, me quebrantar e me derreter. Veja, Deus não concede a unção para os pregadores preguiçosos, cristãos preguiçosos. Ele não fará isso. Existe um preço para se ter a unção. Descreva isso como você quiser. Você saberá quando você chegar num lugar onde Deus muda você, onde você nunca mais ficará satisfeito enquanto você viver sem ver Deus operando em você e andando com você, e você saberá que algo está acontecendo com você toda vez que você fala. E o Espírito do Senhor começou a vir sobre mim, começou a quebrar até eu ficar quebrado e chorando. E o Senhor disse, comece simplesmente andando nas ruas aqui da sua pequena cidade. E eu fiz isso e Deus começou a salvar algumas poucas almas. Eu me lembro que quando a unção veio, eu fui para o mato e profetizava para as árvores. Mesmo quando nós tínhamos companhia, eu costumava cair sobre a minha face e chorar. Eu chorava, Deus, ousa-me. Eu quero ver um Pentecoste verdadeiro. Eu quero ver Deus operando. Num domingo eu fui para a igreja e eu não conseguia ficar de pé, eu rolava debaixo dos bancos. A princípio, eu pensei que fosse um colapso nervoso, porque eu não parava de tremer. Eu sabia que Deus estava me tocando. Eu fui para casa, mas aquela foi a semana na qual eu peguei uma revista e vi 7 rapazes acusados de assassinato em Nova York. E o Espírito Santo me disse, é tudo a respeito disso. Eu ouvi o seu clamor, agora eu vou ungir você. Ele disse, vai. Eu fui encontrá-los e eu falei disso no livro A Cruz e o Punhal. E eu fui tentar livrar aqueles rapazes do julgamento. As Assembleias de Deus, na verdade, meu pai era superintendente das Assembleias de Deus. E o meu pai me disse, o que você fez?
E outros disseram: você envergonhou as Assembleias de Deus. Eu fui arrastado para fora do tribunal, mas eu tinha visto caminhões de prisioneiros e adolescentes todos acorrentados saindo e indo para a prisão. E eu disse: ó Deus, quem vai alcançar a esses? Colegas, esse foi o começo do desafio jovem. Mas eu me lembro da unção, eu me lembro de ir a lugares, eu lembro de ter ido a um acampamento jovem. Eles me pediram para falar. Havia um famoso evangelista que disseram que era um jovem de Nova York. E eu me levantei e tudo que eu disse foi: vocês jovens, haviam centenas de jovens, e tudo o que eu disse foi: vocês estão vivendo no pecado, vocês estão brincando. Vocês realmente não estão servindo a Deus, vocês estão aqui e estão brincando. Vocês estão fazendo, e eu apenas recuei e a glória veio. Quer dizer, o poder de Deus destroçou todos aqueles garotos e mudou a reunião toda e ninguém pregou. Não foi. Aconteceu algo de unção. Eu fui para uma escola bíblica. Havia escolas bíblicas naquela época e aquilo estava morto, totalmente morto. E eles sentaram lá e havia uma reputação para tal, sabe? E evidentemente um medo do Espírito Santo fazer algo. E eu apenas levantei e disse: os mortos não louvam o Senhor, nem aqueles que descem à cova. E eu disse: vocês estão mortos, levantem-se e ergam as suas mãos. E a glória veio. O Espírito do Senhor desceu. Eu sabia que não era eu tive que recuar e observar o que Deus estava fazendo. E a todo lugar que eu ia, havia uma unção, havia alguma coisa acontecendo. A cruz e o punhal foi escrito no meio de todas essas bênçãos. E eu tive que viajar por todos os Estados Unidos. Os promotores conseguiram fazer isso, promotores cristãos, e eu viajei acho que por 2 meses em TV nacional e rádio nacional, e isso foi espalhando pelo mundo, e eu me tornei o que alguns chamam de famoso. E eu viajei em cruzadas de jovens, e eu viajei em conferências, cruzadas de jovens enormes, por todos os Estados Unidos e pelo mundo durante uns 5 ou 6 anos. Finalmente, eu viajei com 2 ônibus enormes de $500 mil. Bandas e reuniões enormes. Mas eu comecei a ficar ocupado, muito ocupado, construindo uma organização. Mas vejam, isso me afastou da oração, me afastou do altar, me afastou dessa palavra. E eu realmente, vejam, eu sei o que é ter a unção, eu sei quando ela está elevada, eu sei quando eu não a tenho, eu sei quando a morte penetra. Eu tinha pregadores jovens me dizendo que tinham sido bem-sucedidos, mesmo nas Assembleias de Deus, algumas das mais famosas. Um deles me disse particularmente: eu sei como mexer com a multidão, eu sei como fazê-los chorar, eu sei como mexer com eles, eu sei como derrubá-los. E colegas, eu fiquei tão ocupado. Para alguns que estão ouvindo nesse momento, eu estou falando ao seu coração e ao seu espírito porque você ficou ocupado demais, ou alguma coisa afastou você do aposento de oração e agora você vai até o livro apenas para conseguir sermões. E agora que Deus abençoe o seu coração, que você medite. Mas não existe fome, não existe nenhum quebrantamento e não existe nenhum choro. Quando eu vou às Escrituras, eu olho para os homens que Deus usou e sempre havia um choro. Jeremias disse: eu disponho meu coração para buscar ao Senhor. E você descobre que havia um choro. Vejam, Jesus disse: o seu espírito está pronto, mas a sua carne é fraca. E essa carne tem que ser controlada, ela tem que ser tratada. Não pode haver nenhuma unção até que essa carne seja tratada. Você tem que fazer isso, essa é a sua parte. Você não pode esperar que o Espírito Santo faça isso. O Espírito Santo opera por você. Ele diz: você é carne. Caso contrário, você vai dormir no dia do juízo. Você vai estar dormindo enquanto Deus decidiu mover o seu Espírito por toda a terra. Ele precisa de você.
Ele precisa de mim. Mas ele não vai fazer isso enquanto nós não pagarmos o preço. Tudo o que eu sei desde que eu era um pregador jovem, tudo que o meu pai e o meu avô pregavam, era a oração, leia a sua Bíblia, não tem nada de complicado nisso, tranque-se a sós com Deus. Busque a face de Deus. Eu não conheci nenhum outro caminho. Eu passei por todos os livros puritanos. Eu tenho puritanos. Eu comecei a estudar e ler livros e fui me afastando desse livro. Você pode ficar tão envolvido em estudar como entender a Bíblia que você pode se afastar da palavra de Deus. Eu me lembro de como era estar diante de multidões e estar morto. Eu fiquei. Quando você se afasta disso, quando você anda na carne, quando você está satisfeito, tudo sai da ordenação divina. A sua casa sai da ordenação divina. Eu sabia disso. Eu sabia no meu coração. Eu sabia que eu estava à deriva. E eu me deixei empolgar. Você diz, o que eu tenho a ver com isso? Eu nunca fui famoso. Eu nunca enfrentei esse tipo de batalha. Mas todos nós chegamos a um momento na qual nós temos que tomar uma decisão. E você relaxa. E você paga as suas contas, você tem uma casa, você tem um carro. E então você acaba como um pastor que veio a mim na África há 2 semanas atrás, pastor de uma das maiores igrejas daquela nação, e ele veio até a minha mesa, eu estava comendo, e ele ficou ali de pé quebrantado, e ele disse, irmão David, eu tenho 5.000 pessoas, e eu tenho brincado com Deus há 7 anos até agora. Ele disse, mas eu não conheço a ele. Eu tenho estado satisfeito porque as pessoas estão lá e tudo está bem. Eu dirijo uma Mercedes e tudo está muito bem. Mas ele disse, eu estou morto por dentro. É o pior efeito disso. Não há nada pior que eu possa pensar para um homem de Deus ou uma mulher de Deus do que perder a unção de Deus, estar morto e ter conhecimento de que alguma coisa está errada. Foi no meio desse período, eu me lembro dos últimos dias, desse período terrível. A unção tinha sumido e eu ainda estava pregando as multidões, indo na emoção. E depois de pregar, voltar para o quarto e dizer, Deus, eu não consigo mais continuar desse jeito. Isso não é unção, não foi isso que eu conheci. Como foi que eu me afastei? E como eu a consigo de volta? Eu era conhecido no mundo inteiro como um homem de Deus. Porém, gemendo morno e frio no meu coração, havia todo tipo de tentação do inferno. O diabo dizendo, eu vou destruir você, eu vou acabar com o seu ministério, eu vou derrubar você. E eu estava no meio, chegando ao final daquele período, e eu estava em Longsland, numa arena, 5.000 pessoas, e eles tinham reunido jovens de toda aquela cidade. Pastores e pastores de jovens os tinham trazido e eu não sabia. Vejam, quando você não tem esse toque, essa unção, e se você não está trancado com Deus, e você não leva a sério as coisas de Deus, e você está feliz com os seus status, ou você tem essa luta, como eu volto, como eu consigo essa unção, como eu... Será que você está se perguntando ou está preocupado? Você está sentado aqui nessa noite e está perguntando? Você está examinando o seu coração como eu tive que fazer? Não basta ser chamado. Eu ainda era chamado, Deus ainda me amava. Ele me suportou, quanta paciência. Eu me levantei naquela noite e estava completamente alienado de Deus. Eu preguei sobre casamento. Naquela época o meu casamento estava sendo testado. E eu me levantei e foi a coisa mais morta que eu já fiz. E eu voltei, eu sabia. Eu voltei para o meu ônibus particular e lá vêm os jovens pregadores.
Irmão Dave, qual é o seu problema? Nós trouxemos jovens aqui, eles são viciados, drogados e todas essas coisas. E você pregou sobre casamento, você falhou com Deus. Finalmente eu fiquei com tanta raiva que eu bati a porta do meu ônibus e disse: eu não quero falar com ninguém. Foi logo depois disso quando eu voltei para casa. Eu estava preparado para desistir, não do ministério, mas daquela fase dele. E eu me lembro muito claramente dizendo: Deus, tem uma reunião que eu não pude cancelar, então eu vou para lá. Pois nós deixamos o campo em nossa base no leste, no Texas. O irmão Ravenhill veio, um grande profeta de Deus. Ele me entregou um livro dessa grossura com 1.200 páginas, Armadura Cristã Completa, dos puritanos, escrito há 300 anos atrás. Ele disse: Deus me disse para dar isso a você, leia-o agora. Eu fui para o meu ônibus e voltei para o meu quarto particular. Lancei o livro no sofá e disse: quem quer ler um livro de 1.200 páginas de 300 anos atrás e de um homem morto? Eu simplesmente joguei ele, tão desanimado. Eu tinha andado 32 quilômetros na estrada. E o Senhor disse: volte para o seu quarto e leia o livro. Eu não cheguei a ler 20 páginas e fiquei arrasado. Totalmente arrasado pelo Espírito Santo. E eu disse: Deus, eu não conheço você, eu não te conheço. A palavra começou a arrancar e puxar o meu coração. Sabe, às vezes eu acho que sou vulnerável demais. Às vezes eu acho que não deveria sobrecarregar o meu coração dessa maneira. Vejam, essa é a última vez. Não haverá muitos encontros como esse, nem tantas vezes em que Deus seja capaz de falar tão claramente conosco e nos convencer. Eu não ligo para o custo. De qualquer forma, eu estou com 75 anos de idade. Eu não tenho mais nada para provar a ninguém, nada. Eu quero a unção. Eu interrompi o meu ministério por 1 ano. Bem, você pode fazer isso. Eu imploro que você interrompa, que você possa se interromper. Você pode lidar com você mesmo. E eu voltei a buscar a face de Deus. Eu voltei para a palavra de Deus e deixei todos os meus livros de lado, todos os puritanos, todos os livros de teologia, porque eu pensei, eu não tinha uma educação, eu precisava aprender a ser educado. Existiam momentos em que eu tentava completar os meus estudos na palavra e no modo como eu me remetia a esses amados homens de Deus, mas o Espírito Santo voltou, curou o meu casamento e curou a minha equipe. Curou o meu ministério, curou a minha alma e a unção voltou. Agora já se passaram 25 anos. E há uns 20 anos atrás, eu fiquei novamente desesperado. Você sabe quando o Espírito Santo está para se mover sobre você e chamar você para uma unção especial? Ele vai mexer com você. Alguns de vocês têm sido cutucados, tiveram seu ninho agitado essa semana. Mas eu voltei para as ruas de Nova York e comecei a pregar. E eu estava lá no verão e nós estávamos hospedados num hotel e o Espírito Santo começou a falar comigo e disse: isso, eu fiquei muito chocado quando eu voltei a Nova York. O quão degenerada a cidade estava desde a ocasião em que eu saí dali. Quanta maldade! Eles estavam vendendo heroína na Rua 42. Um novo tipo de heroína muito mais forte do que a antiga. Naquela ocasião, Len Bias, um jogador de basquete, morreu de uma overdose de heroína. E eles estavam fazendo propaganda da heroína assim: ei, eu tenho um negócio que matou Len Bias, agora a morte é a onda definitiva. Você toma isso e isso vai matar você.
é a onda definitiva. Eu fiquei arrasado. E eu me lembro na Rua 42, na Broadway, eu simplesmente comecei a chorar, quebrantado diante do Senhor. Bem, colegas, o Senhor tinha me devolvido a minha unção. E eu sabia que Ele estava trabalhando de um modo muito especial, mas Ele estava agitando o meu coração. Eu creio que todo ministério verdadeiro procede da intimidade. E eu vou repetir, todo ministério verdadeiro procede da intimidade com Cristo. Mas eu disse, Deus, você vai levantar uma igreja aqui? Eu vou ajudar financeiramente, eu vou pregar nela. Na semana seguinte, eu chamei o meu amigo Jim Simbal, do Tabernáculo do Brooklyn. Eu disse, Jim, eu quero encontrar você. Nós começamos a andar pelas ruas e eu contei a ele o que Deus estava falando ao meu coração. E nós fomos até a Rua 14 e eu disse, existe um bom cinema ali, talvez seja isso. E eu disse, Jim, você quer assumir essa honra de nos ajudar? E ele disse, eu já tenho muitos compromissos. E eu orei, Deus, levante alguma coisa bem aqui na Times Square como um testemunho. O Senhor disse, você faz isso, você conhece a cidade. Eu voltei para o Texas e me ajoelhei e disse, Senhor, os poderes do inferno nunca foram tão fortes como agora na cidade de Nova York. E você me pediu para levantar uma igreja na Times Square. E eu disse, eu vou precisar de uma unção especial. E eu me lembrei novamente de estar dizendo, Deus, faça mais uma vez no meu coração. Eu preciso de uma unção maior do que quando eu comecei, quando eu era jovem. Eu preciso de uma unção muito maior agora. Eu preciso de algo que eu nunca experimentei antes. Eu preciso que você me quebrante novamente. Eu preciso que você faça alguma coisa. Você diz, bem, eu conheço homens que viveram tudo isso, que nunca tiveram que passar pelo que você passou, irmão David. Mas às vezes Deus pega um homem e faz dele um laboratório. Pega ele e faz dele um laboratório e permite que ele passe por esses testes, onde o fogo é muito intenso, passando por coisas que muitas pessoas passam, de modo que nós podemos persistir e essas coisas, as vitórias que nós compartilhamos com vocês e fazer o que eu estou fazendo nessa noite. Eu gostaria muito mais de apenas pregar um sermão para vocês. Isso é uma coisa bem humilhante. Eu fui para casa e passei os 3 a 5 meses seguintes prostrado sobre a minha face, de volta, porque o Senhor disse, você sabe qual é o preço, você sabe quanto isso vai te custar, buscar a minha face. Esdras dispôs o seu coração para buscar a face do Senhor. Neemias, ele ouve sobre o estado de destruição de Jerusalém. E a Bíblia diz que ele foi esmagado pela tristeza e dispôs o seu coração para buscar a Deus. Ele dispôs o seu coração. Você encontra isso ao longo de todo o Velho Testamento. A igreja e o meu querido pastor, aqui essa noite, foram chamados para levar esse fardo. E esse homem é um ungido, é um pastor. Clendonon é um homem ungido. Vocês estão vendo e ouvindo a unção do Espírito Santo. E eu agradeço a Deus por isso. Mas vejam, agora eu estou com 75 anos de idade. E eu ainda tenho um coração para a igreja de Times Square. Mas eu acabei de vir da África, de Nairobi. E eu passei um tempo em uma das maiores favelas do mundo. Na periferia de Nairobi, são 1.200.000 pessoas na favela, sem água, sem eletricidade, com esgotos a céu aberto por todo lugar, e eu estive nos barracos e nas choupanas junto às mães com 5 filhos sentados no chão, com a água brotando de ambos os lados, e ela estava catando pequenos cubos de açúcar que os restaurantes jogavam fora no lixo, no depósito de lixo ali perto. E ela estava quebrando eles na água suja e dando água com açúcar aos seus filhos. 5 filhos parecendo cachorrinhos, magros e franzinos. E então eu saí e disse, Deus, mais uma vez,
Mais uma vez, eu preciso da unção. Eu não quero o que você me deu quando eu tinha entre os 20 e 30 anos. Eu não quero o que você me deu há 20 anos atrás. Obrigado por isso, mas eu estou avançando. Eu não posso fazer isso a não ser que você me conceda uma compaixão especial e a não ser que você venha e me toque novamente. E o Senhor falou novamente ao meu coração: David, você sabe qual é o preço? Você sabe. Porque veja, você pode se convencer de que você vai se aposentar quando estiver com 50 ou 60 anos e você vai ficar tranquilo. Veja, Deus não pode permitir que ninguém mais se aposente do ministério. Se você já foi tocado e já foi ungido por Deus, você não tem mais tempo. Você tem que dizer: Deus, usa-me. Eu não ligo. Eu não ligo para onde você me envie. Eu não ligo para onde você quer que eu vá. Mas eu não vou sair e com o meu espírito ressecado eu não vou me tornar um ramo seco. Eu quero a unção, eu quero o toque de Deus, e eu estou falando para todos, mas especialmente para os pastores. Agora eu falo do meu coração, digo a vocês se vocês acreditam que esses são os últimos dias. Colegas, vocês não têm visto as profecias se cumprindo nos últimos anos? Isso está acontecendo na velocidade da luz. Vocês ouvem o mundo secular gritando que o tempo está acabando e nós pregamos isso e eu profetizei as profecias e estão em todo lugar. O Clube dos 700, nossos queridos irmãos dizendo que no ano próximo vocês têm pais xiita dizendo que dentro de 2 anos, que o Mahdi virá dentro de 2 anos e que ele não pode vir até que tudo esteja no caos. E assim ele construiu em Teherã uma enorme pista de 4 pavimentos para que o Mahdi possa passar de carro nela. E ele disse que Mahdi vai passar dentro de 2 anos. E ele está falando por toda a liderança dos aitolas muçulmanos. Ele está falando que eles disseram que acreditam que faltam apenas 2 anos. E agora vocês têm a profecia vindo de toda parte da terra. Jesus está dizendo que o nosso tempo acabou. Os secularistas estão dizendo a mesma coisa. Al Gore está dizendo agora que nós temos alguns anos. E se eu acredito nisso, e eu estou sentado assistindo a filmes censurados, eu acredito nisso e eu ainda carrego rancores e um espírito vingativo, não consigo me livrar da ferida. Deixa-me dizer o que o Espírito Santo falou ao meu coração sobre hoje à noite. Eu estive orando e jejuando por dias para que eu tivesse algo para trazer a vocês. Eu disse: qual é a palavra que você quer que eu traga? Qual é o resumo da palavra que você quer dizer nessa noite através de mim? E ele me disse: desencorajamento. Desencorajamento. Eu disse: Senhor, como eu explico isso? E eu entrego a vocês do mesmo modo que o Espírito Santo me deu. Desânimo sobre finanças. Existem alguns de vocês aqui que carregam esse fardo sobre as finanças e isso parece se aprofundar mais e mais e gera um espírito de desânimo sobre vocês. Alguns estão passando por problemas conjugais. Uma coisa é vir a uma reunião e ser capaz de levantar a sua mão e esconder o que você está passando, mas Deus vê esse fardo, Ele vê esse terror, esse sentimento de que alguma coisa não está certa. Outros estão lutando contra um pecado persistente e você está desanimado porque você não vê como alcançar a vitória.
Eu sequer vou entrar na questão da pornografia. Eu tinha muita coisa a dizer sobre isso, mas o Senhor me disse, não entre nessa questão, porque veja, o simples fato é que se você está envolvido nisso, Deus é muito paciente, Ele é amoroso, provavelmente Ele já tem falado com você milhares de vezes. Mas vai chegar a hora em que Deus vai dizer, certo, eu preciso de você, eu te amo, mas eu vou tirar a sua unção, você não vai ter nada para dizer para ninguém, você vai ficar seco, você vai para o deserto, eu te amo, eu te guardo, mas você não pode ir comigo e eu não irei com você. As coisas podem chegar a isso e é daí que vem o desânimo de lutar essa batalha. E Deus quer te dar vitória nessa noite, porque Ele precisa de você. Deus não pode poupar ninguém nesse momento. Ele não pode poupar nenhum dos seus soldados. Expectativas que não se cumpriram. Alguma coisa pela qual você orou ou algo que você pensou que Deus disse a você e ainda não aconteceu. Alguém por quem você orou, talvez um filho ou outra pessoa, mas por favor, não me diga que você quer o seu filho salvo e você não ora nem agoniza por isso. Eu tive uma mulher aqui que veio até o palco da igreja e disse, você poderia orar por meu filho que é viciado em drogas e está na prisão? Eu disse, querida, quanto tempo você passou orando nas últimas 2 semanas? Ela disse, eu trabalho, eu vivo muito ocupada. E eu disse, eu sinto muito, eu não posso orar por você até que você também faça isso, até que você... Eu não tenho nenhuma concordância com você. Nós não levamos isso a sério. Eu tenho ouvido sobre avivamento durante anos. O irmão Renvenil, trabalhou comigo durante 5 anos na equipe. E ele morreu com o coração partido, porque ele escreveu e ouviu sobre o avivamento por 50 anos. E nas suas últimas horas, ele estava bastante ferido com a frivolidade do púlpito. Tantos pregadores... Ele o chamavam de homens frívolos, não havia nenhum peso, só frivolidade, somente tolices. Bem, eu tenho esperado e ouvido sobre avivamento durante anos, mas finalmente eu não quero mais ouvir sobre isso porque nós realmente não queremos pagar o preço. Nós realmente não queremos pagar o preço. Antes de eu terminar, eu vou usar Daniel capítulo 10, por favor. Eu não comecei com as escrituras, isso deve ter feito você imaginar o porquê. Mas eu vou terminar com as escrituras. No capítulo 10 de Daniel. Vamos começar. Vá primeiro para o capítulo 9, versículo 3. Aqui está mais uma vez. Eu voltei a minha face para o Senhor Deus, para o buscar com oração e súplica, com jejum, pano de saco e cinzas. Eu orei ao Senhor, meu Deus, e fiz confissão e disse, ó Senhor, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para aqueles que te amam e guardam seus mandamentos. Agora pule para o capítulo 10, começando pelo verso 2. Naqueles dias, eu, Daniel, lamentei por 3 semanas. Vejam, esse homem examinou a palavra, tinha lido Jeremias, e ele sabia que uma redenção estava chegando e sabia que os poderes do mundo seriam abalados, e assim ele dispôs a sua face. E é isso que eu estou falando sobre o Espírito Santo. No poder do Espírito Santo eu estou dizendo a vocês que chegará um tempo, e eu oro para que seja nessa noite. Não se trata apenas de ser movido por algo que você ouve, é através de uma determinação, de uma disposição mental e dizer, Senhor, eu te ouço, e é isso que eu quero. E você dispõe a sua mente, dispõe o seu coração através de um ato de fé, pelo ouvir a palavra de Deus e toma posse dela. Deus, eu te ouço. Eu sei que você tem agitado meu coração, eu sei que eu tenho alguns problemas, eu quero lidar com eles, eu quero andar contigo, mas eu quero uma unção, eu quero que meu povo saiba que quando eu estiver no púlpito, algo tocou a minha vida e que existe uma mudança em mim e que igrejas mortas existem por causa de pastores mortos. Tudo se resume a isso. E se a sua igreja está morta e Deus vive em você, e se você tiver essa unção renovada do Senhor, Deus irá despertá-los ou irá colocar você no lugar que seja sincero. Ele irá abrir as portas para você, mas Deus faz milagres quando você começa a buscar a face dele e volta para a simplicidade disso, e você devora essa palavra de Deus e permanece nela. Você desliga tudo mais.
porque eu sei quando eu busquei a unção disposto a pagar o preço, eu fiz mais de 3 horas de trabalho do que eu costumava fazer na metade de um dia. Deus vai cuidar disso. Mas aqui está Daniel, e ele disse: eu não comi pão. Vocês vão jejuar, amigos. Isso não vai acontecer até que Deus veja algo em vocês e em mim de determinação diante de Deus. Eu quero isso. Eu não deixarei você ir até que você me unja novamente. Alguns de vocês têm conhecido a unção, alguns de vocês estiveram em chamas para Deus, alguns de vocês oraram, jejuaram e vocês estavam próximos do coração de Deus e vocês falavam a palavra de Deus com fogo e uma unção e todos sabiam disso e você sabia disso e alguma coisa aconteceu. Eu também estou falando para irmãs. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho, entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram 3 semanas inteiras. Verso 10 e verso 19. Verso 5. Eu levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho. Vejam, ele começou a buscar a Deus, e os seus olhos se abriram. Ali começou a ver a Cristo, e eu creio que ele viu o próprio Jesus, e seu corpo era como berilo, seu rosto como relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os pés brilhavam como bronze polido, e a sua voz e as palavras eram como a voz de uma multidão. E agora prestem atenção nisso. Somente eu, Daniel, vi a visão, e os homens que estavam comigo não viram, mas caiu um grande temor sobre eles, e eles fugiram e se esconderam. Porque Deus move um homem? Ora, Daniel não andava com homens maus. Então esses homens que estavam com ele eram homens bons. Então por que é que apenas um homem ouve isso? Por que é que os outros saem correndo? A unção vai envergonhar e atemorizar aqueles que sabem que perderam o que eles precisavam ter. Os assustados, eles se escondem. Colegas, Deus não quer passar por vocês nessa hora. Eu não vou deixar ele passar por mim. Ele disse que eu não vou passar por você, a não ser que você não busque a minha face. Fiquei eu só e contemplei essa visão. E não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e eu não retive força alguma. Vamos ir agora para o verso 10. E eis que certa mão me tocou. Eis aí o toque de Deus. Oh Deus! E fez com que eu me colocasse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que te falo e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti eu sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Ouçam isso. E então ele me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração para entender e te humilhar perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Desde o dia em que aplicaste o teu coração. Eu penso no que está acontecendo no meu coração e eu termino. Será que essa é a única conferência em todos os Estados Unidos que Deus poderia visitar? Eu não creio que você viria às reuniões do pastor Clendenon se você não tivesse um coração voltado para Deus, se você não tivesse um coração voltado para a santidade, você não estaria aqui. Você estaria em uma conferência agradável. E nas reuniões em que Deus não falasse tão claramente com você. Mas vejam, para uns poucos esse é o último chamado. Eu digo isso em espírito e com amor. Ele está dizendo: eu tenho solicitado a você tantas vezes. Dessa vez eu digo a você com um grande amor do Senhor e do coração dele. Se você pagar o preço, eu abrirei as portas para você.
Eu falarei através de você, eu usarei você novamente de um modo que você nunca imaginou. Isso não é somente para o ministério, mas para aqueles dentre vocês que estão na congregação. Você que não é um pastor, você que não está no ministério, mas Deus está falando com você. Irmã, você pode ser aquela que Deus está convocando para trazer o seu marido de volta. Você, esposa de pastor, você conhece o seu marido, você sabe o que está acontecendo. Eu recebo muitas cartas do país inteiro. Nós recebemos entre 25 a 30 mil cartas por mês. Centenas delas. Você poderia orar pelo meu marido? Ele é um pastor e alguma coisa está acontecendo? E eu estou assustada. Eu não quero isso. Se você... Deus também fala com você. Pastor Clendenon, eu estou fazendo o que Deus me mandou fazer. Colegas, o tempo de ser bombeado acabou? Deus diz, eu estou cansado das vossas assembleias solenes, eu estou cansado dos vossos sacrifícios, eles não são de coração. Não percam o que Deus está para fazer, não percam. Deus me ajude, eu não vou perder isso. Eu vou sair me agarrando a Ele. Se Deus me levar, eu quero que Ele me leve em Nairobi. Eu gostaria de estar no meio daquele lugar. Porque vejam, Deus colocou uma responsabilidade diante de você. Agora vocês ouvem o que Deus está fazendo através do irmão Clendenon e do pastor Carter. Todas essas coisas grandiosas que Deus está fazendo, mas Deus quer você, Ele precisa de você. Pai, eu não sei mais o que dizer. Eu disse tudo o que eu sei que você colocou em meu coração. Senhor, eu ainda não cheguei. Eu ainda sou um dos teus vasos mais fracos. Mas, ó Deus, eu sei. Você me disse que essa unção está disponível para qualquer homem ou mulher que aplicar o seu coração. Ela não é uma coisa emocional e sensível. O seu espírito está enchendo agora. Abra o seu coração e diga: Deus, usa-me mais uma vez. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra poderosa. Talvez você chegou até aqui e ouviu esta palavra e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra poderosa. Talvez você chegou até aqui e ouviu esta palavra e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.